E de presente de Natal antecipado, chega na Netflix Virgem Maria, que reconta o início do cristianismo a partir de Maria. Mas será que é bom? Ou é mais um presente de grego? Bem, gente, fica comigo nesse vídeo até o fim, que eu vou trazer a análise com spoiler de Maria, da Netflix. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Primeira Impressão, e hoje eu vou falar de um filme americano de cunho bíblico. E antes da gente entrar na análise, eu já peço para você se inscrever no canal, ativando o sino, porque aqui eu falo sobre filmes e seriados de diversas nacionalidades, para a sua lista ficar sempre com boas indicações. E eu também gosto de saber a sua primeira impressão, ou então a sua expectativa se você ainda não assistiu. Eu vou alertar de novo que esse vídeo é com spoiler, então se você não liga para spoiler ou já assistiu, então embarca comigo em mais este vídeo. Bem, gente, eu sou diretora de teatro e teóloga, então eu sou super exigente com histórias bíblicas. Não precisa ser da minha linha religiosa, né? Sendo bem feito, eu vou assistir. Mas se não é bem feito, mas é biblicamente correto, eu também não passo pano. Mas eu não vou fazer uma análise teológica, mas sim uma análise mais técnica e também como espectadora, né, sobre este filme. Virgem Maria conta com um elenco onde nós temos um ator super consagrado como nome principal, que é o Anthony Hopkins, ganhador de 2 Oscars, que faz o rei Herodes, né, que se auto-intitula o rei dos judeus, sem ser judeu, da época de Maria, claro. E o ator não está fazendo só uma ponta, nem uma participação especial, ele faz parte do elenco mesmo e aparece tanto quanto Maria. O casal de protagonistas é israelense e conta com a atriz Noe Cohen, que é modelo e que, claro, faz Maria, e é a sua estreia em filmes, e Ido Taco, que faz José, o seu esposo. Como o título já diz, a história é centralizada em Maria. O filme não tem tom da novela da Record, eu sei que isso é uma coisa que todo mundo está pensando, né? E claro que eu estou falando isso sem ser uma crítica. Começa em primeira pessoa, com Jesus recém-nascido e Maria narrando, dizendo que vai contar uma história sobre ela que você não sabe. É uma Maria bem ocidental, moderna, muito linda. Também tem o anjo Gabriel desconstruído, o Oki tatuado de túnica azul, com ênfase nessa cor azul. Temos Maria adolescente, muito linda, que parece do elenco da Record e surge entre centenas de borboletas no campo. Aqui na Ásia, borboletas significam outras coisas, né? E ficou meio estranho para mim, mas no Ocidente parece que quer mostrar que ela tem uma aura divina de escolhida. Em paralelo, mostra a vida do rei Herodes, da época dele, onde já começa matando a sua esposa Mariana e seus 2 filhos. Mas isso não fica tão claro no filme, você precisa saber o contexto histórico e os livros apócrifos para entender, senão você vai ficar boiando. E quem tiver com os estudos de Joséfo em dia vai entender melhor. Se você conhece só a Bíblia, vai perceber muitas mudanças pontuais no que a gente está acostumado em ver um filme de nascimento de Jesus. Aliás, nesse filme Jesus é coadjuvante. Bem, depois Maria vai para o templo com a profetisa Ana, que parece ter saído de um filme de Duna, onde ela passa a ser criada mostrando seu esforço e virtudes, principalmente compaixão com os pobres. Isso sem falar que ela também nasceu de uma forma divina e foi consagrada para ser criada no templo. Ela também é tentada por alguém maligno, rodeado de moscas, para não deixar dúvida que ele é maligno, né? E tem um embate com Gabriel, que chama ele de Lúcifer, o tal irmão branco. Gabriel ele acaba fazendo o anúncio mais sem graça das galáxias para anunciar a gravidez de Maria. Gabriel dizendo para ela não ter medo, dá para entender, né? Porque claro que qualquer um teria medo daquela figura na penumbra. E ele parecia que estava com medo dela olhar para ele e acabar levando uma panelada na cabeça. Uma dicção terrível que parecia até uma IA que nunca estudou a linguagem humana, que nunca estudou português e ainda é gago. Uma penumbra parecendo um personagem do Star Wars que o meu marido falou que parecia aquele imperador Palpatine. Aliás, até o figurino da Maria parecia um cover da Rey com a princesa Leia. Depois cai uma tempestade, mas no fim era um sonho, como era para ser com José, né? Aí ela conta para os sacerdotes que ela está grávida, eles não acreditam, depois expulsam ela do templo, ela volta para casa dos seus pais, e parece que Maria tem que dar satisfação para todo mundo da sua gravidez. Às vezes aparecem umas cenas panorâmicas, tipo uma paisagem de Star Wars, que a gente até fica procurando os 2 sóis. Mas isso também não é uma crítica, né? Porque eu gostei deste paralelismo, já que Star Wars e filmes do tipo são totalmente baseados nos tempos bíblicos de Jesus. Herodes fica lá no palácio, delirando, trazendo monólogos teatrais para o Anthony, onde o filme explora o seu olhar sempre marcante e a sua facilidade de fazer as cenas.
O encontro de Maria e Isabel tem algumas poucas boas cenas, sempre enfatizando tal apoio da família que pouco a gente vê na Bíblia. Isabel dizendo para confiar na sua força interior. José sabe de rumores da gravidez de Maria pelos seus companheiros de Gemba, como dizem aqui no Japão. Isabel manda Maria enfrentar o seu pai. A sua mãe diz que ela estava grávida do Espírito, mas não fala que é do Espírito Santo. Parece que tentam tirar palavras religiosas ou bíblicas para não sangrar o ouvido de alguns, como se quem não é cristão fosse ter vontade de assistir um filme sobre Maria, né? Tem aquele clima de Star Wars e Duna, mas sem a saturação, mais pro tom de areia. O templo, ele parece um templo católico, onde as roupas de quem serve lá têm cortes modernos, com uma paleta vermelha. O anjo Gabriel Oak se faz presente na vida de Maria e de José, interferindo diretamente no curso das suas vidas, mas ele só não aparece nas horas que achamos que ele ia aparecer. O roteiro cria uma tentativa de plot twist quando José vai procurar Maria na casa dos seus pais, transtornado. Seu pai mente e Maria vai atrás de José na rua de noite. E tinha uma multidão nas ruas. Tinha tanta gente que parecia até as ruas de Tóquio, né? A multidão tenta pegar Maria na rua para apedrejar e forçar José a apedrejar ela, incitado pelo irmão do Gabriel, o Oak. O clima sempre numa tensão e numa penumbra, com uma trilha sonora dramática, mais pesada e cheia de tensão e nada judaica. Mesmo nas cenas alegres com músicas de celebração, a trilha extradiegética é sempre contrária, tensa, triste, quebrando a alegria da cena, preparando o espectador para sempre um clima sério. Enquanto Maria casa, tem a casa da sua família vandalizada por lunáticos. Tem os judeus que querem restaurar a casa de Davi dos romanos e entram em conflito com os demais que apoiam Herodes. Então é um filme que não tem clima de Natal, é cheio de quebra de expectativas, que gera decepção. E eu não sei como isso pode ser um recurso lucrativo para algum filme, né? Não aparece o anjo Gabriel falando com José, mas aparece falando para José dar uma bisoiada na Maria. Na fuga deles para o Egito já me deu até vontade de desistir por ali. Quando eu vi, eles nem estavam mais no jumentinho, estavam numa carroça. E aí o coisa ruim tenta sequestrar Maria, levitando, e José defende com uma espada. E aí vem o nascimento de Jesus, Herodes se torna, né, o protagonista por causa do Anthony, que não tá ali para fazer pontinha, né? Eu gostei até da parte que parecia que todo mundo sabia que Jesus estava para nascer, né, em Belém. É até um pouco crível. E Maria tem um parto com a mãe e a parteira. E olha só, não tinha lugar na estrebaria, mas tinha a parteira. Depois de muito drama, Maria e José passam muita perrengue com a perseguição dos romanos e a matança dos bebês. O palácio de Herodes vira um berçário, onde o rei fica atormentado com o choro dos bebês e até Gabriel aparece para ele. Fez de ter aparecido para José, né? De volta ao templo para consagrar Jesus, a sacerdotisa Ana estava esperando eles, né? E no final acaba com a narração de Maria dizendo que o amor fere, mas no final o amor salvará o mundo. Então não é um filme natalino, é uma versão do nascimento de Maria, focado em Maria e que não tem espírito de Natal. Não tem nem o Espírito Santo, não tem alegria e que tira todo o romantismo dessa época e coloca o foco do quanto foi extremamente difícil um casal jovem, pobre e sem recursos, sobreviver a um rei louco e um reinado subjugado e corrupto. A Netflix sempre tem um filme sobre mãe, geralmente no início do ano, mas dessa vez, como era sobre Maria, eles tiveram que adiantar, né? Foi assim com A Filha Perdida, Mãe com a Jennifer Lawrence e sua base inspirativa na Bíblia, o sci-fi I Am Mother, Mãe vs Androides, A Mãe de Jennifer Lopez, e este ano, por falta de verba ou inspiração, colocaram um filme mais antigo, pelo menos na minha Netflix, né, que eu assisti até, que eu gostei um pouco, que se chama Os Esquecidos. É ruim, mas é bom. Tem a direção do DJ Caruso, que é católico, e ele tem uma extensa lista de filmes, mas nada tão famoso, são todos mais tipo Sessão da Tarde mesmo. Só para vocês entenderem um pouco da linha do trabalho dele, ele dirigiu Paranoia, Sou o Número 4, G.I. Joe, Amor e Redenção, entre outros, né? Então ele tem alguma experiência com temas de cunho cristão, e nesse filme dá pra ver que ele fez uma mistura dos seus gostos e experiências cinematográficas. Diz que o roteiro foi escrito em 2020, passou por 74 rascunhos e deu nisso. Foi filmado no Marrocos, com belas imagens, e para não dizer que não teve pontos positivos, teve sim, a dublagem é muito boa. Mas nessa altura você já deve estar se perguntando, é mais pro católico, é pro evangélico ou é Netflix? Bem, gente, é baseado em livros apócrifos, assim como foi no filme Noé. Talvez os católicos gostem mais, os evangélicos só vão conseguir assistir se souberem sobre esses livros apócrifos e contextos históricos, caso contrário, pode passar reto. É um desses filmes que a Netflix faz, mas que ninguém pediu. Mesmo com a atuação do Anthony Hopkins,
com o esforço dos atores protagonistas como o casal Maria e José, levando em conta todo o contexto, para mim é nota 3. Bem, gente, eu quero saber se você assistiu, se vocês gostaram, e deixa nos comentários para mim a sua primeira impressão. E eu me despeço por aqui, agradecendo por você ter ficado comigo até o final deste vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.